Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma vez transmitir mais uma live aqui da EBD em G2 e na manhã desse domingo vamos falar sobre a lição de número 4, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. E como de costume, de praxe nossa, faremos assim a apresentação da lição para você que está assim nos acompanhando, se inteirar do assunto na qual estamos a tratar nesta manhã. Como já dissemos, a lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura diária. Na segunda-feira lemos 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. O crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Quarta-feira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. O poder divino é capaz de transformar o homem. Na quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Na sexta-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E no sábado lemos Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Objetivo da lição. Temos o objetivo geral, que é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos são 3, cada um apontando para cada tópico da nossa lição. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Ponto central da nossa lição nos diz: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Tópicos da nossa lição, como já dissemos, está dividido em 3 principais tópicos. Primeiro tópico da nossa lição: a esperança da vocação e as riquezas da glória, dividida em 3 subpontos. Primeiro subponto, ação de graças e intercessão. Segundo subponto, a esperança da vocação. Terceiro subponto, as riquezas da glória da sua herança. Segundo tópico da nossa lição, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino, dividido em 2 subpontos. Primeiro, a sobre-excelência, grandeza do seu poder. Segundo, a força do poder divino. E o terceiro tópico da nossa lição vai nos dizer Cristo, nosso exemplo de exaltação, dividido em 3 subpontos. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo, elevado à direita de Deus. E terceiro, Cristo, exaltado sobremaneira. Síntese do tópico primeiro vai nos dizer: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Síntese do tópico segundo: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. E a síntese do tópico terceiro vai nos dizer: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. De semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Glória a Deus. E assim fizemos a apresentação da lição na manhã deste domingo, na qual estamos aí estudando. Temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. E conosco está aqui nos dando a honra, nesta manhã, de estarmos aqui a debater sobre este assunto, o nosso pastor Luiz Sérgio, que é o coordenador da área aqui de GE.
nosso presbítero Aldemário, o mesmo é o dirigente da congregação aqui em GE2, e o nosso irmão Alex, o mesmo é o segundo dirigente da Escola Bíblica Dominical ali em GE1. E dessa feita eu quero convidar nosso irmão Alex, ele fará a leitura bíblica em classe. Bom dia para todos, paz do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas essas coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer assim também a leitura do texto áureo. Dessa feita convidamos nosso presbítero Aldemário. Ele fará conosco a leitura do texto áureo. A paz do Senhor para todos. O texto áureo da lição encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Dessa feita, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando através dessa live aí em casa, você tem a oportunidade assim de estar interagindo conosco, se assim quiser, fazer seu pedido de oração também. E em relação à lição, alguma dúvida na qual você tenha, pode também colocar sua pergunta aí. Os nossos irmãos que estão aqui nos auxiliando através desta live vai anotar sua pergunta e a mesa que está aqui presente vai responder, vai tirar esta dúvida para você. Viu, meus amados irmãos? E como assim já dissemos, a nossa lição está dividida em 3 principais tópicos. E o primeiro tópico da nossa lição é a esperança da vocação e as riquezas da glória, dividida em 3 principais tópicos, ela, que fala a ação de graças e intercessão, a esperança da vocação e as riquezas da glória para a sua herança. E como assim bem já dissemos, está conosco nesta manhã nosso pastor Luiz Sérgio, e com ele assim nós franqueamos a oportunidade para ele nos trazer uma explanação desse primeiro tópico da nossa lição, falando sobre a iluminação espiritual do crente e a esperança da vocação e as riquezas da glória. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui presentes nessa manhã gloriosa. É uma lição muito oportuna, muito boa. Nós estamos meditando nela essa semana e ela tem pontos excelentes, não? Tem pontos muito fortes para ser debatido e conhecido. A carta aos Efésios, que Paulo vai tratar aqui nesse versículo
15 ao 23, a primeira coisa interessante que ele aborda é sobre a gratidão, né? Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, a nossa introdução da lição é só uma síntese, né? Paulo começa dizendo aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que os salvos precisam ser iluminados. Parece até uma contradição, né? Parece até uma contradição, que os salvos precisam ser iluminados. Parece até ser uma contradição. Para compreender quais são as esperanças da vocação e a riqueza da sua glória, da sua herança. Então, observe que temos duas coisas aqui, duas coisas interessantes já nessa primeira parte introdutória. Paulo, ele fala que os salvos precisam ser iluminados. Já somos, não? Não é? Mas precisam entender o que é que Paulo está querendo falar com isso, né? Que uma vez salvos, uma vez que o Senhor Jesus ele nos salvou, agora há uma gama de conhecimentos e de riquezas que precisamos nos aprofundar e conhecermos o que é que nós temos recebido, aonde nós estamos. Por isso que a lição vai dizer assim, para compreender quais são a esperança da vocação, nós fomos vocacionados, e as riquezas da glória da sua herança. O que é que está disponível para o crente salvo? Porque uma vez você conhecendo o que você recebeu e o que está à sua disposição, haveria menos crentes ou pessoas que deixariam o evangelho. Deixam porque desconhecem, não é? Deixam porque desconhecem aquilo que recebeu. É feito uma criança que recebe um presente caro, bonito, mas ele desconhece o valor agregado àquele presente, o amor que está ali que o pai deu, o dinheiro também envolvido, né? E por ele não conhecer essas coisas, ele quebra, ele joga fora, ele faz aquela coisa, porque além de ser uma criança, não tem uma maturidade ainda, e ele não sabe mensurar o valor que aquilo tem. Assim também é um crente. Ele foi salvo, conheceu a salvação, foi chamado, convencido que era um pecador pelo Espírito Santo, aceitou o evangelho, mas agora ele precisa mergulhar. E quando ele mergulha, ele começa a conhecer o que é que está disponível para ele. E você vai ver que no primeiro subitem, vai dizer assim, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. A gratidão é algo importante. Nunca podemos esquecer de sermos gratos a Deus e aqueles também que nos ajudam. Então, Paulo, ele já começa a agradecer, fazer uma oração intercessória, né? Intercedendo pelos os irmãos que estavam ali em Éfeso. E por todas as bênçãos espirituais recebidas. Então, observa aqui que já começa, ele já a descortinar essas bênçãos, essas riquezas. Porque quando se fala das coisas do céu, o povo só pensa em batismo com o Espírito Santo, né? Vai buscar, o céu está aberto, pensa logo em poder de Deus, batismo com o Espírito Santo. É bênção, né? Mas existem outras coisas também. E ele vai dizer, tais como a eleição, que já foi estudada na semana passada, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Paulo aqui enumera 4 coisas que o crente que foi salvo, ele já desfruta. Ele foi eleito, a igreja está predestinada à eternidade, ele foi feito filho por adoção, e ainda por cima recebeu o dom do Espírito. Então aqui são as riquezas. Dentre tantas e outras, Paulo enumera que precisamos ser iluminados, conhecer, aprofundar esse conhecimento dessa riqueza. E ele vai dizer mais assim, ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui não está falando de dons espirituais, né? Aqui não está falando de dons espirituais. Você sabe se você concorda, né? Aqui não está falando de dons espirituais. Sabedoria para tudo, não é só para as coisas de Deus. É sabedoria para tudo na vida. E é preciso ter aquela sabedoria que Salomão recebeu, que não era dons espirituais, era um dom, uma dádiva, né?
Salomão, ele recebeu uma dádiva de Deus, o homem mais sábio, para discernir questões administrativas, para discernir questões espirituais, né? Então, o crente precisa dessa sabedoria, ser iluminado e ter o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui parece mais uma... Existe dom de revelação? Não, não existe dom de revelação. Não existe dom de revelação. Existe algo que você não conhece, seja material ou espiritual, que somente através de Deus o homem pode conhecer pelo Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia, alguém lê a Bíblia e não entende, e não compreende a Bíblia. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, Deus dá a ele a revelação daquilo que está escrito para que ele possa compreender. Então aqui não está falando de dons espirituais. Aqui está falando de algo que o crente precisa ter sabedoria e revelação naquilo que está abordado, seja espiritual ou seja material, para que ele possa se aprofundar e crescer. Lá na frente, os irmãos quiserem comentar mais alguma coisa, né? E Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão é impossível que alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Aqui que é um negócio meio... Parece que a lição começa cheia de contradições, né? Primeiro que ele diz que o crente precisa ser iluminado. Depois ele diz que o Evangelho é quase impossível alguém perceber essas boas novas sem ser ensinado por Deus. Aqui mostra uma total dependência do homem a Deus. Sem Deus intercedendo, sem Deus interagindo, sem Deus, porque Deus se fez revelar. Né? Deus se fez revelar. Humanamente, é impossível conhecer a Deus, humanamente, as profundezas de Deus. Deus, ele se fez revelar. Deus se revelou. Deus se mostrou. Diz, para quem crê ou não crê. Deus não está preocupado em quem não crê e não crê. Deus disse, eu sou Deus. Eu criei os céus e criei a terra. Pronto, fim de papo. Deus se revela. E uma da maneira de Deus se revelar é a sua palavra. Então Deus traz a revelação. E o Espírito Santo vem como instrumento também dessa iluminação do entendimento. Para entendermos as profundezas e entendermos a revelação de Deus, para que nosso entendimento seja iluminado acerca das coisas de Deus. Tem aqui o texto que ele fala, 1 Coríntios, né? Se a gente puder ler aqui, é interessante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, para nós entendermos o que é que Paulo está querendo falar. 1 Coríntios, rapidamente, que o tempo é escasso, né? Tem os irmãos que vão comentar. A lição está, o ponto 2 está riquíssimo, ponto 2 também. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Observe que o homem natural, aquele que não conhece a Deus, é impossível ele chegar ao conhecimento sem a intervenção do Espírito Santo. Por isso que a palavra é pregada, é anunciada, o Evangelho vai, e o Espírito Santo vai ao pecador e o convence que aquilo é uma verdade. Sem essa intervenção de Deus no homem, não haveria esse conhecimento. Então, o quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo, de quão é impossível que alguém perceba a glória das boas novas sem ser ensinado por Deus. E aqui você pode ser catedrático, aqui você pode ser bacharelado, aqui você pode ser PhD em alguma coisa, aqui você pode ser mestre aí no mundo, você pode ter um QI elevadíssimo, mas para as coisas de Deus, só se entendem espiritualmente. Essa iluminação na qual está sendo falada aqui, ela é algo que vem de fora para dentro do ser humano, do crente, ou de dentro para fora? De dentro a iluminação, né? Porque o Espírito Santo está no homem. E ele vai revelar o homem de dentro para fora. Porque conhecimento tem muito fora, né?
tem biblioteca, tem alguém falando, tem catedrático, mas esse conhecimento é de dentro para fora. O Espírito Santo já está no homem e o faz entender as coisas de Deus. Quer acrescentar alguma coisa? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, vamos seguir aqui para a gente passar para os irmãos também. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem capacidade, olha aqui, ó, capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, que vai ser comentado no ponto seguinte, que é as grandezas do poder de Deus. Observe que, enquanto o crente não compreende isso, ele não é iluminado disto, aí ele vai sempre estar vacilando na fé, porque ele desconhece o que é que está disponível para ele através de Deus. Que coisa, né? Que coisa interessante. É por isso que é importante a leitura bíblica, a importância de se ler a Bíblia, porque quanto mais você lê, o Espírito Santo vai te dando entendimento, discernimento para você compreender o que é que está preparado para você. Tem até um versículo que diz que não subiu ao coração do homem aquilo que Deus separou para ele, né? Coríntios, Paulo falou na igreja de Coríntios. Porque se alguém soubesse o que está preparado para ele, ele não deixava jamais. O segundo subponto fala sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Deus chamou as pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, e participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Observe que fomos chamados, eleitos em Deus, depois requer do crente, uma vez eleito por Deus, eu sou salvo, eu sou eleito, eu sou de Deus, então, graças a Deus, está tudo certo. Não. Aí Paulo vai dizer aqui que é imprescindível achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Observe que há uma responsabilidade. Quem conhece o Evangelho e começa a participar das coisas que são de Deus, note que há uma responsabilidade. E essa responsabilidade só é alcançada quando você tem esse conhecimento, porque senão fica um crente irresponsável, achando que uma vez salvo, está tudo certo, não precisa fazer mais nada, né? E Paulo vai dizer que não, é preciso achar-se irrepreensível. Agora, esse entendimento, essa iluminação da mente, do conhecimento, só vai ter se você dá liberdade ao Espírito de Deus para que ele possa falar, agir e operar. Por isso que Paulo roga. Eu rogo para que o Espírito de sabedoria de revelação possa dar a vocês, para vocês entenderem o quão importante é a vossa missão. E eu ia dizer a terceira parte, para que compreenda a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. A gente está falando hoje muito de coronavírus, né? De morte, né? Todo mundo com medo de morrer, né? Todo mundo com medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, né? Mas a gente não devia ter esse medo. Biblicamente, não. Nós não devemos ter esse medo. Porque a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, Jesus é o maior exemplo para nós. Se ele triunfou sobre a morte, e a morte já não é mais um inimigo que possa ser temido, porque a igreja que está em Cristo, ela vai ou ressuscitar, e quem morrer agora, disse Paulo, que quem morrer agora é lucro. Então o crente, em si, com esse conhecimento, ele não deveria temer a morte. Mesmo se achando enfermo,
ele não deveria entrar em desespero, ficar clamando, dizendo assim, meu Deus, eu não quero partir, eu não quero morrer. Então, observe que ainda falta uma maturidade em nós. Paulo está dizendo assim, eu queria partir, Paulo disse, mas por causa de vós eu vou ficando por aqui. Mas para Paulo, partir para ele era lucro. Então, vida eterna. Se a gente tivesse estou falando a gente, porque eu também sou humano, nós somos humanos e somos movidos pelas emoções, né? Estamos presos ainda a essa terra, mas se nós pensássemos direito, se tivesse no leito já perto de morrer, recebesse a notícia, olha, tu só tem 3 meses de vida, era para dar glória. Era para dar glória. Parece até uma contradição que eu estou dizendo, mas era para dar glória. Era para dizer assim, 3 meses? Bom, daqui a 3 meses eu estarei com Deus. Daqui a 3 meses eu estarei já, nada vai me impedir mais de chegar no céu, porque eu já estarei com o meu Cristo, estarei gozando a vida eterna. Olha que... Tu diria um negócio desse, presbítero Mário? Tu diria? Tu diria, dava graças a Deus, porque só tinha 3 meses de vida. Tu dava graças a Deus que tinha 3 meses de vida, varão? Essa questão de querer morrer, de ir para a eternidade, essas coisas, o pregador lá em Eclesiastes, ele disse que Deus colocou dentro de nós a eternidade. E mesmo o cristão, eu costumo dizer que não é medo de morrer. Mas se já temos uma sentença assim, você só tem 3 meses, isso não nos impede de lutar pela vida também. Porque é o bem maior que Deus também nos concedeu, que é a vida. E ele quando criou o ser humano, ele não criou o ser humano para morrer. E isso a gente herdou também. Herdamos a briga pela vida. Ou seja, não nos isenta de, eu tenho 3 meses, mas o que eu puder fazer para viver, eu vou fazer. Mesmo que daqui a 3 meses, Deus me diga, estou feliz, porque Deus daqui a 3 meses, quem sabe ou antes, vai me recolher para o seu celeiro. Mas isso também não nos impede de lutar pela vida, tomar as providências necessárias. Não pode entrar em depressão, né? Isso. A questão é não entrar em depressão. É não entrar em depressão, é botar a mão na cabeça, é ficar desesperado, correr para cá, correr para lá. A gente falando assim parece simples, né? Parece simples falando assim, porque ninguém passou por uma situação dessa, né? Isso. Mas a realidade bíblica, observe que os apóstolos não tinham medo de morrer. Sim. Não tinham medo de morrer. Paulo vai dizer assim, eu estou pronto. Quando amarraram a cinta de Paulo nas suas mãos e ficaram tudo chorando, choroso, Paulo, que é isso? Estão magoando vocês. Eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto até para morrer por Cristo. Então observe que o entendimento de Paulo estava além do nosso. Eu estou pronto. Se é para morrer em Roma, vamos embora. Então assim, observe que por mais que a gente lute pela vida, que é importante, que a vida é um dom de Deus, mas a gente tem que botar na cabeça que a gente não pode entrar em depressão. Sim. Né? Ninguém pode entrar em desespero, feito uma pessoa que não conhece o Evangelho. É isso aqui que Paulo está querendo que a gente entenda. É aquele dilema que Paulo, o senhor está falando aí, comentando, que é um dilema na qual todos nós deveríamos ter. Isso. Que é um dilema bom. É. Se eu partir e estar com Cristo, para mim, é lucro. É lucro. Mas se eu ficar aqui e der muitos frutos, para mim está muito bom também. Ou seja, se é para ficar aqui nesta terra, que seja para dar fruto para o Senhor. Que seja para dar fruto para o Senhor. Se não é melhor partir. Isso. Então observe que, veja como o assunto não é tão simplório. Eles estão falando de morte e vida. O assunto não é tão simplório. É um assunto que vai nos alcançar numa maturidade espiritual. O que é que me espera? O
O que é que me aguarda? Os céus. Os céus me aguardam. Então, para encerrar aqui, que já fomos ao horário, já estourou o horário, né? Meu horário já estourou. Veja, na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, já deu, né? Já o termo riqueza refere às maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que são desfrutadas no porvir, como por exemplo, vemos a Deus em Cristo, vemos a Deus a Cristo. O adorarmos, sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, observe que as riquezas são grandes. Agora é preciso ter essa iluminação, esse conhecimento, para que a gente não perca o que está preparado e reservado para nós. Amém, meu querido? Que é só uma introdução, que vai ter muita coisa aí na frente para vocês comentar. Deus abençoe, meu presbítero. É verdade. Nosso presbítero Ademar, nosso irmão Alex, tem algum comentário assim a tecer? Fique-se à vontade. Pronto, fica à vontade. Glória a Deus. Dentro do que já foi falado pelo pastor Luiz Sérgio, eu gostaria tão somente para ficar mais fácil o entendimento dessa epístola de Paulo aos Efésios, que é a primeira e a segunda lição que nós estudamos, é a parte da doxologia, ou seja, é um cântico de louvor que ele faz. Quando chega agora nessa lição de hoje, do versículo 15 ao 23, aqui ele está tratando da sua oração, ele escreve aqui a sua oração que ele faz aos Efésios. E para nós pontuarmos essa lição, precisava entender algumas palavras que Paulo fala aqui, que é esperança, herança, vocação e exaltação. Porque quando nós paramos para meditar no que Paulo escreveu através da sua oração, a gente precisa entender nessa lição que esta vocação aqui não está de forma exclusiva ministerial. Exemplo, se nós lermos no capítulo 4 e o versículo 11, Paulo especifica uma vocação ministerial, que ele vai dizer, Deus chamou um para apóstolo, outro para pastor, outro para evangelista. Só que aqui nessa vocação não trata-se disso, é uma vocação para a igreja. O que é que nós entendemos? Todo crente em Cristo tem uma vocação de Deus. Por isso que quando nós paramos para meditar, quando nós fazemos chamado a determinado irmão, não, irmão, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. Quem foi que disse a você? O que Paulo está ensinando aqui é que Deus vocaciona o crente, não é uma forma específica como ele fez lá no capítulo 4. Na oração aqui ele está vocacionando que todos os crentes têm uma vocação. Vai até entender um amigo meu, que eu sempre digo, rapaz, vamos ser professor de escola dominical. Ele fez, não, minha única vocação é só receber, ficar sentado recebendo. Obviamente que eu sei que ele diz de uma forma para que não quer responsabilidade, mas todo crente, Paulo está ensinando nesta lição que é vocacionado para o Senhor em alguma área na vida. E dentro da colocação que o pastor falou da revelação do Espírito Santo, né, para entendimento das coisas espirituais, eu quero dizer para vocês, para você fechar essa revelação, porque alguém já me questionou perguntando, principalmente no trabalho, né, pessoas que não são crentes, fez assim, você tem como explicar de onde surgiu Deus, quem é a mãe de Deus, porque dentro da qualificação chamar Maria mãe de Deus, então um contexto dentro da antiguidade, porque os deuses tinham esposa, tinha mãe, enfim, aí queria qualificar, trazer Maria como mãe de Deus, que está um contexto que não tem nada a ver. Mas na pergunta é o seguinte, pronto, se você crê nesse Deus, de onde ele surgiu? Será que ele não te revelou de onde ele surgiu? Quem é ele? Como ele veio? Tal. Então, são perguntas que, obviamente, em relação humano para com Deus, a revelação é limitada. Por isso que, para essas perguntas, eu vou sempre citar o que diz a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Até você pode anotar em casa para você. Se vier uma pergunta sobre isso para você, você só basta ler esse texto, que vai dizer que as coisas reveladas, ou seja, o que o Espírito revela dentro da determinação de Deus para a nossa vida, é para nós mesmos, é o que está escrito. E vai dizer o texto que as que são ocultas, ou que não foram reveladas,
pertence tão somente a Deus. Ponto final. Então, pontuar essas coisas dentro dessa revelação. E nós entendermos também nessa palavra esperança e herança, né, que eu até coloquei aqui no dicionário bíblico, né, que esperança significa confiança no cumprimento de um desejo, não é? Então, o que é nós termos uma esperança? É nós termos uma confiança naquilo que vai acontecer. Enquanto a herança, ela está dentro de uma qualificação de propriedades ou bens recebido de um antepassado após a sua morte. Aí faz nos entender o que no livro do 1 Reis, no capítulo 21, versículo 3, quando na história de Nabote, tratando-se de herança, ele diz para o rei Acabe, né? Guarda-me um Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então, o que dá para nós entendermos aqui no contexto espiritual é que essa herança teve uma morte e uma morte de cruz, para que nós podemos assim entender ou receber as bênçãos espirituais de Deus. Teve que Jesus morrer em morte de cruz. Assim como a herança material, os pais precisam primeiro morrer para que os filhos tomem posse dessa herança. Então, Paulo aqui, de uma forma muito sábia, ele vai explicar exatamente que a herança em Cristo teve que ter morte de cruz. E não podemos discorrer desta realidade. Enquanto a esperança, ela é o próprio Cristo que Paulo vai ensinar e vai enfatizar dessa nossa esperança como a esperança da salvação. Como o pastor também já pontuou aqui, ele explica que passado, presente e futuro, essa vocação que Deus dá exatamente para a sua igreja, por isso que faz nos lembrar que as pessoas, homens naturais, o texto que o pastor citou, não entendem as coisas espirituais de Deus, porque elas são reveladas exatamente na dispensação do Espírito Santo. Eu até notei aqui, gostaria de ler esse 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9 e 10, quando o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala dessa revelação. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9 e 10, 9 e 10, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então não tem como nós não entendermos que as revelações espirituais de Deus têm que ser diretamente do Espírito Santo para a vida humana. Não tem outro meio pela qual nós entendermos isso. E dentro dessa revelação, Paulo, no mesmo livro da sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 14, ele fala dessa revelação do Espírito Santo, dizendo: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Então, observe bem que essa revelação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo, ser falado mais na frente, a gente precisa entender que, às vezes, até pessoas crentes desprezam. Eu já vi até alguém na escola dominical perguntar qual a importância da ressurreição de Cristo. Então, eu quero dizer a você nesta manhã que o apóstolo Paulo, de uma forma muito sapiencial, ele faz uma conjuntura nas suas epístolas do sacrifício em Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, porque a plenitude da obra redentora de Deus tem que estar dentro desta conjuntura: sacrifício, morte e ressurreição. Então, por isso que Paulo, de uma forma muito sábia, estamos aqui pontuando, dentro dessas heranças e esperança em Cristo e da vocação que ele também tem dado a cada crente, nós possamos assim pontuar e entender que você que está em casa que é crente, nunca diga assim:
Não, eu não tenho capacidade, eu não fui chamado para isso ou para aquilo, não. Você tem, como crente salvo em Cristo Jesus, uma vocação direcionada pelo Espírito Santo na sua vida em algo. Ou você é um bom evangelista para o pecador, ou você é bom em ajudar na igreja, tem uma vocação de gostar de ajudar naquilo na igreja, mas alguma vocação você tem da parte de Deus. Então, nunca diga que você não tem uma capacidade ou não está preparado para nada fazer para o reino de Deus, tá bom? Então são coisas que eu queria pontuar nesta manhã em cima dessa lição, em dizer que essa vocação não está direcionada e de forma ministerial, como está no capítulo 4, no versículo 11, mas aqui trata direcionando a toda a igreja do Senhor. Muito obrigado, Alissa. Glória a Deus. Graças a Deus pela bela explicação aqui, na qual já tivemos, pela boa porção da qual já temos aprendido aqui nesta manhã, que isso também nos fala de iluminação, porque a iluminação de Deus ela é gradativa, ela vai, cada dia mais que eu e você nos aprofundamos na sua palavra, congregamos, estamos a estudar, nós vamos sendo mais iluminados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, e as coisas vão se esclarecendo em nossas vidas. E o segundo tópico da nossa lição vai nos falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, dividido em 2 subpontos: a sobreexcelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. E dessa feita, eu quero convidar assim, nosso irmão Alex, para ele nos trazer assim um comentário sobre esse segundo tópico da nossa lição, para que possamos interagir mais um pouco aqui. E você fica à vontade para fazer sua pergunta. Nossos irmãos estão aí para que possamos minimizar suas dúvidas. Amém. Graças a Deus. Irmãos, já temos extraído, né? Como uma cana-de-açúcar é colocada no moinho. O primeiro tópico, né? E seus 3 subpontos. E agora estamos no segundo, falando sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Nada mais é do que justo nós enfatizarmos nesta manhã que o poder de Deus só pode ser visto, compreendido e aceito através da palavra de Deus, não é verdade? Nós entendemos que não há poder revelado, não há poder visto e aceito se não tiver uma boa explicação para poder aquele que escuta aceitar esse tipo de revelação. E nós sabemos que o que revela as grandezas de Deus, o que revelou a escrita de Paulo aos Efésios, revelando também em Corinto, a partir do capítulo 15, como se deu essa ressurreição, em que poder foi feito este tipo de obra. E a gente precisa entender uma coisa: 4:4 de 2 Coríntios diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não venha lhe resplandecer a luz do evangelho da glória de Deus, através da pessoa e da obra de Cristo. Então, logo mais quem entra a partir da fé, como está em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Uma mensagem da palavra de Deus. Logo mais entendemos também em Efésios que a fé é um dom de Deus e é dada ao ser humano de graça. Então o poder de Deus já se revela, de modo que vamos ser satisfeitos, porque nós nada fazemos ou podíamos fazer para receber essa grandeza da revelação de Deus, se o poder de Deus não viesse alumiando a nossa mente, nós não iríamos compreender que tamanho, que imenso é este poder que não se contém em palavras ou em explicações humanas. Nós sabemos que a revelação da palavra de Deus, ela traz em sua responsabilidade que Deus é onipotente. E quem poderia revelar essa onipotência se não tivesse a mesma essência? Logo mais cremos que o poder de Deus só pode ser visto através daquilo que é criado, através da revelação da sua palavra, que é uma revelação especial,
e através da revelação natural, que são as coisas criadas, a natureza, o universo e todas as outras coisas que são pertinentes a um grande e supremo poderoso ter poder para criar. Cremos assim que esta excelente grandeza do seu poder nada mais é do que o próprio Deus trazendo à tona as suas realizações através do seu Espírito Santo. Hoje estamos vivendo, sentindo e sendo portador do poder miraculoso de Deus, que é o seu Espírito. Paulo revela isso quando ele começa a interceder, pedindo que fosse alumiada a mente dos efésios, para que viesse compreender a revelação da sua palavra e crescessem assim, com maturidade, sendo alumiado o vosso entendimento. Logo mais entendemos que, se a mente de um ser humano, ela for chocada, de modo que entenebreça, com falta de conhecimento, ele não vai experimentar a grandeza do poder de Deus, através da revelação da sua palavra. Isso fica bem enfatizado, porque ele diz que ele não cessa de orar pelos irmãos de Efésio, pedindo que Deus alumiasse a mente deles, para que eles pudessem compreender. E nada mais é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, através do poder miraculoso do Espírito Santo, que alumiou a nossa mente, que nos trouxe a esperança de crermos, de termos fé na palavra de Cristo, que hoje está em nossas mãos. Estamos hoje divulgando que o poder de Deus, que garantiu a primícia da ressurreição através de Cristo, é o mesmo Deus que garante, que traz isso à nossa mente como confiança de que, ainda que partirmos desta, a esperarmos a ressurreição dos mortos, é como se já estivéssemos sendo ressuscitados através do conhecimento da palavra de Deus que hoje nos é outorgado. Essa grandeza também, ela parte, daqui do segundo subponto, a força do poder divino. Logo mais, como estava eu falando, a gente precisa entender que, segundo a operação da força do seu poder, como está em Efésios, do capítulo 1, verso 19, a gente percebe que o apóstolo, ele usa 3 vocabulários, ou 3 vocábulos gregos, concernente para corroborar esse tipo de linha de pensamento, e justamente confirmar o que está escrito na palavra de Deus. Primeiro, que a palavra operação, que é traduzida, ou tem sua tradução, em energia, e também significa eficácia. A gente entende que a palavra de Deus, quanto mais a gente tenta explicar, mais alumiado nós vamos sendo, e vamos chegando, como Paulo diz, que a glória do crente é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar perfeito. Logo mais entendemos que a maturidade de um crente, ela é da palavra, e cotidianamente ou repetidamente vamos tentando com muita satisfação explicar, e sendo explicado pela palavra, acerca de conhecer o poder de Deus na pessoa do seu Espírito, agindo pela explicação da sua palavra. Então, essa palavra eficácia, ela é bem significativa quando ela traz a ideia de realizar. E para realizar, entra em ação a palavra chamada dunamis, que quer dizer poder em ação. Ter poder de legalidade, que é exousia ou exousia, é a mesma coisa de delegar o poder. Mas a ação do poder requer a ação de autoridade delegada. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus revela que em Cristo e para Cristo e através de Cristo, esse poder, esta autoridade, ela é vista, evidenciada, vivida e comprovada através da vida dos crentes da igreja nos dias de hoje, realizando a obra de evangelismo, de ensinamento da palavra. Todos nós já começamos a compreender que a revelação da palavra de Deus, a alumiação da palavra de Deus em nossa mente, nos capacitando, nada mais é de que o poder
poder do Espírito de Deus, fazendo com que nós, de modo eficaz, venhamos crer e transmitir esta palavra que nos garante que um dia estaremos para sempre com o Senhor, lado a lado nos céus, e por que não dizer, herdar, ser co-herdeiro de todas as coisas que tem embaixo no céu, em cima no céu e em qualquer outra região. Podemos assim dizer, por sua palavra, que somos dotados de um poder que opera como eficácia para a glória de Deus, através da sua igreja. E assim, nós concluímos. Falei um pouco rápido, dado ao tempo, tá? Que o poder de Deus é de modo que extraordinário e supera qualquer tipo de poder já existente, porque todos os poderes, todas as formas de autoridade existente no mundo em que nós vivemos, é como se estivéssemos frente a frente com Cristo, e Cristo dando aquela resposta a Herodes, a Pilatos, quando ele diz que ele não teria autoridade se do céu o nosso Pai, o nosso Deus, não o tivesse dado. Amém? Logo mais entendemos que o poder de Deus é a garantia que nos traz segurança de que nós somos herdeiros das promessas de Deus pela pessoa de Cristo, e como igreja nós sentimos e também colocamos em prática o poder e a autoridade de Deus que nos é dada através da revelação da sua palavra. Amém? Deus abençoe. Nosso irmão Elias. Glória a Deus pela boa palavra da qual já temos recebido através desse segundo tópico aqui da nossa lição. E nós vemos assim, através dessa oração intercessória que Paulo faz ali, né, para os crentes em Éfesos, que ele não pede, né, para que Deus o abençoe com bênçãos materiais, né, com coisas, com chave, com carro e outras coisas mais. Ele dá graças a Deus, glorifica a Deus pela vida dos crentes ali, por ter sustentado a eles, e agora ele começa a interceder a Deus justamente por essas coisas, por essa iluminação que ele deve ter e que cada crente hoje também deve ter. Que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 17. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ou seja, Paulo estava dizendo ali para os crentes em Éfesos que esse poder está à nossa disposição também, está à disposição deles. Talvez os crentes ali em Éfeso estivessem meio confuso, meio perturbado, devido à liturgia na qual a geografia ali, o contexto histórico ali, na qual nós vimos em lições anteriores, da idolatria que ali existia, dos cultos, do misticismo que ali existia, e Deus diz, esse poder sobressalente que Deus tem é bem maior do que tudo isso aí, e está à disposição de cada um de vocês, de cada um de nós crentes que aqui estamos, e precisamos buscar esta iluminação, que como já dissemos aqui, ela é gradativa. Quanto mais buscamos a Deus, mais somos iluminados, mais passamos a conhecer a Ele, como Ele mesmo disse para aquele povo que eu seguia, que aquele povo ele errava e não conhecer as Escrituras, porque primeiro ele queria conhecer o poder de Deus, que ia ver o poder de Deus, e o poder de Deus, ele diz, errais, e não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque da tais vem a vida eterna para aqueles que assim a escutam e a praticam. Não sei se a mesa tem mais alguma coisa aqui a acrescentar, pode ficar à vontade, meus irmãos. Só uma coisinha, rapaz, meu amado, olha, eu já li a carta aos Efésios um bocado de vezes, mas é interessante. Sempre tem coisa nova. É interessante. Eu gosto de ler a carta aos Efésios, dou muita doutrina na carta aos Efésios, mas por isso que é importante estudar, né? Pense num versículo
poderoso, meu irmão. Olhe, pense no versículo. Estava aqui, o Alex estava comentando, e eu vendo a lição. Eu fui aqui atrás no grego, no online, né? Novo Testamento no grego. Estava aqui acompanhando, ele deu as palavras aqui no grego, eu peguei o grego online e fui ver aqui o versículo no grego, para conferir se realmente os termos eram esses aqui também. Claro que era, né? O autor não ia errar, mas... Olha, pense guarde esse versículo. Guarda esse versículo. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Tende iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, herança dos santos. Aí, e qual a excelente. Aí ele vem dizer aqui a lição, não vou rebater em cima, porque nosso irmão Alex já falou muito bem. Eu só quero ressaltar os termos gregos. Se Paulo diz assim, o poder de Deus, pronto, acabou, já era suficiente, mas ele pega cada vocábulo desse, no grego, diz aqui, percebe a palavra sobressalente, traduzida por hiperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Aí ele vai dizer que a expressão seguinte, que é grandeza, que é megetos, adjetivo ao enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. Extraordinário, além de ser extraordinário, fala da magnitude do poder de Deus. E o último termo, né, que é dunamis, aqui é o poder que indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Só no versículo 19 ele vai dizer que o poder de Deus ele é extraordinário, ele tem uma magnitude que não se pode alcançar, e que este poder, esse dínamos, é fora de medida. Paulo ainda não acha pouco, e ele vai dizer, sobre nós, isto opera. Olha para aí. Opera sobre nós. Os que cremos, aí vai dizer, aí ele usa mais 3 vocábulos. Operação, força e poder. Aí lá para a gente fechar aqui, ele vai dizer, primeira palavra operação, que é traduzida por energia, e aqui está dizendo como energian, que quer dizer, a ideia em poder em atividade. Que o poder de Deus, ele está operando, agindo e movendo sobre nossa vida. Aí o crente fica assim, eu não sou nada, eu sou fraco, é claro que somos falhos e perfeitos, mas em nós, Paulo vai dizer, o vaso de barro opera a excelência do poder de Deus. Aleluia. E ele vai dizer ainda mais assim, ó, a eficácia sinaliza a ideia do poder em atividade. Segunda expressão é força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, icos, que indica o poder inerente de Deus, que só pertence a Ele. E esse poder está nesse barro imperfeito, falho e pequeno. Aleluia. Se somos alguma coisa, se temos alguma coisa, é o poder de Deus em nossa vida. E se fazemos alguma coisa, é o poder de Deus em nossa vida. Deus abençoe. Eu vou guardar esse versículo, viu? Glória a Deus. É fazendo nossas as palavras de Paulo, pela graça de Deus, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos o que somos. Glória a Deus. Nosso presbítero Aldemário, o senhor tem mais alguma coisa assim a endossar ou já quer adentrar pelo terceiro ponto? Isso. Vou só acrescentar o que o pastor falou da palavra dínamos do grego, né, para o poder de Deus, e dizer que é da palavra portuguesa vem dinamite. E o que é uma dinamite? Uma explosão que você entende, né? Então imagina que Paulo está correlacionando isso com o poder de Deus na nossa vida, né? Então isso é muito forte, isso é brilhante, e a palavra extraordinário, ela divide em duas, né? Extraordinário.
Ordinário é uma coisa corriqueira, uma reunião corriqueira. E Paulo disse, não, mas tem a extraordinária, aquela que ninguém espera. Né? É uma especial, é mais importante do que a ordinária. Então ele chama o poder de Deus de extraordinário na vida do crente. Então é tremendo nessa palavra que ele faz essa colocação. Se fosse traduzir para o português, Paulo está usando o superlativo, né? É um superlativo. Está querendo exponenciar o poder de Deus. Olha aí. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, as horas estão correndo. Se a gente não correr também, como mas o Facebook também tem um limite. Chega o limite, ele trava. Muito bem, mas vamos lá. Para o terceiro ponto da nossa lição, que Paulo vai justamente dar o exemplo do poder de Deus. E nessa deixa aqui, nós vamos deixar aqui para o nosso presbítero Demário falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. O primeiro subponto fala Cristo, as primícias dos que dormem. O segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Pode ficar à vontade, meu presbítero. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a lição é muito riquíssima, né? Dá para fazer ela em um ano. Expor ela em um ano. Mas eu vou fazer assim, porque já que é o último tópico, para podermos dividirmos aqui a mesa. A primeira coisa aqui nesse primeiro ponto, né, que fala sobre Cristo, as primícias do que dormem. A pergunta que se faz para entendermos o que está escrito. O próprio Cristo, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jário. E por que o termo para ele, a primícia dos que dormem, se antes tanto ressuscitaram? Não é interessante, não é? Olha aí, como é que fica para entender isso? A Bíblia diz que ele é a primícia do que dorme, dos que morreram. Porque ele ressuscitou dos mortos, é a primícia. Mas se muitos antes dele ressuscitaram primeiro do que ele, como é que ele é a primícia? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Então vamos entender isso aqui, né? Muito bem, então por que esse termo para Jesus? Porque ele foi um que ressuscitou para nunca mais morrer, nunca mais passar pela morte. Todos que ressuscitaram antes vieram a morrer novamente. Jesus não, chama-se de primícia dos que dormem, ou seja, a primícia dos que morreram, porque Jesus ressuscitou para nunca mais provar da morte, para nunca mais voltar à morte. Por isso que dá esse termo para Jesus da primícia do que dorme. Então, por isso devemos entender. Muitos realmente ressuscitaram antes deles, mas novamente vieram a morrer, vieram a passar pela morte. Jesus não. Depois que ele ressuscitou, diz a palavra que ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós como um grande advogado, né? E agora virá com um corpo incorruptível em glória. Então, por isso que esse termo de Jesus chamá-lo de as primícias dos que dormem para o Senhor Jesus. Então, somente isso para enfatizar, não é? E vou pontuar aqui, quando eu estava lendo esse texto, eu particularmente chorei na minha alma, porque para Jesus fazer essa tão grande exaltação em Cristo, porque eu sempre costumo dizer que nós cristãos, se não tivermos cuidado, a gente quer olhar para uma pessoa que está sendo exaltada por Deus, dentro de uma qualificação muito boa para a nossa vida, mas não se preocupamos em saber, para ser exaltada, o que aconteceu na história antes. Exemplo para você me entender. Muita gente quer olhar para José quando ele chegou a ser governador do Egito, ou seja, quando Deus o exaltou a ser um governador. Mas ninguém se preocupa para Deus exaltar o que primeiro permitiu José passar para ser exaltado. Ou seja, Cristo, para ser exaltado, primeiro teve que passar por um grande sacrifício, um grande sofrimento. E isso é muito forte, irmão. Então, para que Deus me exalte, te prepara, não fica com medo. Nós temos que passar por algum sofrimento, alguma provação que o próprio Deus vai fazer nós passarmos, para primeiro, depois, Ele nos exaltar. Então, não queira ser exaltado sem passar por sofrimento, não, porque fica fora de contexto. Então, por isso que eu, particularmente, quando começo a ver toda essa exortação que Deus Pai fez em Cristo Jesus, eu olho a história do sacrifício de Jesus por nós, pela humanidade, para poder Ele ser exaltado, né? Ter o seu nome sobre todos os nomes existentes na terra.
mas ele pagou muito preço, muito alto para ser exortado por Deus. Amém? Então, o pastor Alex quiser pontuar mais alguma coisa em cima do terceiro ponto, fiquem à vontade. Já, rapaz, já está muito econômico. Meus irmãos, é interessante que Cristo exaltado sobremaneira. Só para acrescentar um negocinho, as primícias, né? Que ele ressuscitou para nunca mais morrer, e também a questão do corpo, né? O corpo glorioso, né? O corpo glorioso. Uma das diferenças é que quem ressuscitou no mesmo corpo, que ressuscitar no mesmo corpo, só no corpo corruptível. Jesus Cristo ressuscita para nunca mais morrer no corpo incorruptível, o corpo de glória. Interessante aqui que a lição vai dizer que, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que possa conferir nesta era e também no porvir. E aqui eu quero deixar algo para nós. As pessoas pegam a figura de Jesus, pegam o nome de Jesus e querem vituperar o nome de Jesus. Porque o diabo sabe que o nome de Jesus tem todo o poder. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará perante ele naquele dia. Então pegam Jesus, humilham em praças, em teatros, querem sabotar o nome de Jesus, mas ninguém deve se preocupar com isso, porque tudo está debaixo do nome dele, debaixo dos seus pés. Tudo. E outra coisa, a segunda coisa que eu quero trazer para nós nessa manhã, está aqui, no finzinho da lição. Diz assim, ó, e segundo que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Está lá em Efésios 1:23, na lição de hoje. Esse é o papel da igreja. Isso aqui é o papel da igreja. Ser a expressão plena de Cristo. A igreja não é outra coisa senão o corpo de Cristo. Este é o compromisso da igreja. Ser o corpo de Cristo. O compromisso da igreja não é com o sistema político, não é com o sistema de A e de B. O compromisso da igreja é ser o corpo de Cristo. E aqui no finzinho a lição vai dizer: isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Cristo vive na igreja. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus. A igreja é a expressão plena de Cristo. A igreja, estou falando a igreja. E nada vai deter a igreja. Não estou falando de denominação, de nome denominacional. Estou falando da igreja, do corpo vivo de Cristo. E o próprio Cristo fala isso em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mais de 2000 anos que a igreja está peregrinando. Nasceu debaixo de perseguição e de prova, né? Nasceu debaixo de perseguição e de prova. Continuou debaixo de perseguição no Império Romano. Muitos foram mortos. Impérios se levantaram. Governos se levantaram. Queima a Bíblia, destrói a Bíblia, mata crente. A igreja está aqui. Isso. Há anos que tinha lugar que a igreja não entrava. Aqui não se constrói igreja. Está todo mundo embaixo da terra e a igreja está aí espalhada de quanto é canto. Glória ao nome de Jesus. A igreja é a expressão
plena de Cristo. Quando realmente somos, aqui é que está a iluminação, quando realmente somos igreja de Cristo. Então aqui está a nossa responsabilidade, o papel de ser igreja de Cristo. E só vamos conhecer esse papel se o nosso entendimento estiver realmente iluminado acerca do que somos. Amém, presbítero? Muito bem, glória a Deus. Já encerrando aqui, meus amados irmãos, Paulo, juntamente com o autor da lição desse trimestre, ele nos deixa assim esse exemplo aqui de Cristo, né? Ou seja, essa esperança que nós devemos ter em Cristo. E a esperança na qual nós falamos eu espero que isso vá acontecer, não. É convicção de que vai acontecer. Essa esperança bíblica na qual nós estamos falando é certeza de algo que vai acontecer, não é que eu espero que vai acontecer, não. Mas é o que vai acontecer, irmão? A esperança que nós temos como igreja de Cristo é como Cristo foi exaltado, como nosso presbítero Ademar aqui falou, passou por todo aquele processo, na qual nós estamos passando por esse processo também aqui na terra, que um dia também seremos exaltados, igualmente Cristo foi, porque o poder de Deus ele é sobreexcelente, como já foi falado aqui. E este é o exemplo que Paulo dá ali aos Efésios, e este é o exemplo que nós tomamos também hoje aqui pela manhã, e possamos ser iluminados por isso ali. Porque assim como Cristo ressuscitou e é a primícia, nosso corpo físico, se assim viemos a perecer aqui, antes do arrebatamento da igreja, este corpo físico também ressuscitará em corpo glorioso. Seremos semelhante a Ele, nos assentaremos ao lado dEle, estaremos juntamente com Ele eternamente. Essa é a esperança que a igreja tem na convicção do poder de Deus. E este é o exemplo que Paulo deixa de Cristo, que Ele ressuscitou, assentou à destra do Pai. A igreja também estará assentada à destra do Pai, juntamente com Cristo, reinará com Ele também. Não é que eu espero isso, não, isso é convicção, isso é o que a palavra diz, isso é o que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina. E o crente iluminado, ele tem esta convicção, esta certeza. O crente iluminado, ele não vem para a congregação como se fosse um fardo. Ele vem porque é um prazer, é uma satisfação estar na presença junto com os irmãos, congregando, aprendendo a palavra, louvando e glorificando a Deus. Ele tem esta satisfação. Se você ainda, meu irmão, não tem essa satisfação, esta convicção, deixe que o Espírito Santo adentre dentro de você, lhe ilumine de dentro para fora, e você tenha também essa satisfação, esta convicção de estar junto com os irmãos. Eu sei que o momento na qual nós passamos não nos permite, mas muitos sentem esta falta, porque tem esta iluminação, e está nos acompanhando aí também, que permaneça também firme e forte, porque Deus ele vem buscar os fiéis aqui na terra. Deus ele vem buscar uma igreja santa, limpa, imaculada, irrepreensível, e para isso é necessário que estejamos iluminados, sempre buscando, sempre nos santificando, para que um dia sejamos glorificados em Cristo Jesus. Não sei se o nosso presbítero Aldemar tem assim ainda para trazer. Muito bem, então já encerrando aqui nossas considerações finais, concluímos esta lição na manhã deste domingo, e a nossa próxima lição de domingo, a lição de número 5, e vamos falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E se Deus assim nos permitir, estaremos aqui domingo novamente, sendo através desta live ou através da nossa escola bíblica dominical normalmente, na qual nós fazemos como era antes desta pandemia que nos acometeu aqui, mas tudo está no controle de Deus. Saiba isso, meus irmãos, que nada escapa do seu controle, e que nós, como crentes iluminados, temos esta convicção: se viermos a perecer, estaremos com Cristo; se ficarmos aqui também, estamos com Cristo, fazendo a sua obra, o seu querer, até quando Ele disser assim para mim e para você: até aqui e não mais adiante. Nosso pastor nos traz essas considerações finais, encerrando assim o trabalho na manhã deste domingo.
Tem livro, né? Os irmãos quiserem desejar adquirir o livro, né? Que é um apoio maior à lição, tem mais detalhes a mais, né? Tem mais uns comentários. A Igreja Eleita, está aqui um livro. Nos procure o presbítero Elias, que é o dirigente da nossa EBD, viu? Muito bem. Deus abençoe. Vamos encerrar? Vamos encerrar, né? Vamos agradecer. 3 horas da tarde, 15 horas, haverá ciclo de oração infantil em transmissão aqui à live. À noite tem trabalho. A partir das 8 horas da noite tem o culto da família. Então, assim, você está em casa, mas não fique em casa ocioso, tá certo? Liga aí a televisão. Mariana prega hoje, né? Sintoniza aí o Facebook, o Instagram. Está transmitindo pelo Facebook, né, Leonardo? Não, até pelo Facebook da igreja. Está sendo transmitido os cultos diariamente, em nome de Jesus. Vamos agradecer? Muito bem, vamos agradecer. Tu agradece ou tu abençoa? Muito bem, vamos agradecer por esse momento tão especial, onde estamos aqui aprendendo a palavra de Deus através de mais uma maravilhosa lição. Esperamos que você em casa tenha aproveitado esses momentos para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar agradecendo por essa oportunidade que o Senhor tem concedido em nossa vida, de estar nesse domingo pela manhã aqui mais uma vez nesta congregação aqui em G2, juntamente, Pai, com o nosso pastor, coordenador Luiz Sérgio, o dirigente da escola bíblica dominical aqui dessa congregação, presbítero Elias, como também o segundo dirigente da congregação de G2 ali da EBD, o irmão Alex. Então louvamos pela vida de cada um deles, como também da sua família e todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta manhã, Pai. Que a tua bênção continue sobre cada uma família, cada um de nós, e que o Espírito Santo continue nos capacitando, nos vocacionando para o teu reino, para que o nome do Deus Trino e poderoso venha a ser sempre glorificado. Na certeza que recebeste este culto para louvor e glória do teu nome, queremos te louvar já te agradecendo, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja e permaneçam sobre cada um de nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.